esses 3 meses seguintes, eu lembro de passar esses 400 euros, tinha quase 7.000 euros, 6.800 euros, eu estava tipo, sou um deus. Poupar não é não ir jantar fora, não ir... É tipo, isso é a mesma coisa de dizeres para emagrecer só podes comer vegetais. Isso são as ideias antigas. Antes de se pensar, calma, eu para ganhar mais tenho que criar negócios, eu tenho que abrir empresas, eu tenho que ter contabilistas, eu tenho que fazer muita coisa. É tipo, primeiro há passos muito mais simples. Gabriel Ferreira, muito bem-vindo ao XTB Talks. Muito obrigado pelo convite, por me terem aqui. Estamos aqui a falar de finanças pessoais. Acaba de ser um tema bastante abrangente, não é? Portanto, vamos passar por vários tópicos, desde a área do poupar, do investir e se calhar mesmo do ganhar, não é? Porque só há investimento e só há poupança se houver rendimento, não é? Então, se calhar, começo para te pedir um pequeno enquadramento. Só porquê finanças pessoais, o que é que te levou? E fala-me um pouco de ti também. Ok, então vamos à história. É assim, eu não era para estar conectado a este mundo. Isto foi uma feliz coincidência na minha vida, porque eu queria ser apresentador de televisão. Okay. Era isso que eu queria ser. Quando era mais novo, quando estava no secundário, tipo, não, eu quero ir para a comunicação. Vou para a comunicação, vou ser um apresentador de televisão e depois vou ser jurado de um programa de entretenimento em horário nobre. Era o meu plano. Mas, entretanto... O meu melhor exame era o de matemática e eu, não estava a conseguir entrar em comunicação, vou pôr aí uma cadeirinha daquelas que tem, que dá para pedir a transferência para uma igual. E foi para a gestão comercial, ou seja, mais ligada à logística e essa parte. Adorei, fiquei apaixonado pela parte da gestão da coisa, das finanças, das empresas e tudo mais. E depois em 2018 comecei também a ler muito sobre o assunto e a partir daí foi, para mim, ficou. Eu de repente foi eu estudar, foi eu gostar, eu fazia vídeos de entretenimento na altura e depois, pronto, para mim comecei a fazer muitos investimentos e muitas pesquisas, todos os erros que os iniciantes podem cometer, fui eu, e pronto, e depois houve uma altura que quis começar a fazer uns vídeos de finanças porque era um tema que eu queria, mas não era para fazer o canal, eu queria fazer aqueles vídeos no meio do meu canal e correram bem e eu... o próximo vídeo que eu quero fazer também é de finanças, e o próximo é de finanças, e o próximo é de finanças. Mas porquê finanças? Finanças em si pode, a certo modo, o interesse e a necessidade de investimento em Portugal aumentou muito nos últimos 10 anos. Yeah. Muito, exponencialmente quase. Mas porquê finanças? Finanças, à partida, é algo que, pelo menos os conceitos-chave, a maior parte das pessoas deverão saber, não é? Portanto, temos que poupar, temos que gastar menos do que ganhamos, temos que poupar parte daquilo que sobra para investir, ou seja, para não ser também afetado pela inflação, para conseguirmos também, no mínimo dos mínimos, preservar o valor que é gerado, que o valor que é gerado hoje vai ser diferente da amanhã. Mas porquê é que te levou à parte dos investimentos, nem tanto dos investimentos, mas mais na parte das finanças pessoais? Qual foi o bichinho que... foi a ideia, foi no primeiro livro que eu li de finanças, que foi do Dave Ramsey, da Total Money Makeover, que basicamente aquilo são tudo finanças pessoais, até a última parte que fala mais de investimentos. E havia lá uma ideia que ele dava que era, tu consegues chegar à idade da tua reforma e estares tipo livre, estás a ver? E depois a ideia que ele passou de quanto mais rápido começares a trabalhar para esse futuro, e depois todos os passos tens que levar com as finanças pessoais até então, até esse objetivo... e essa ideia de um dia poder ficar livre e o dinheiro a render, e se eu começar agora, eu apaixonei-me por essa ideia. Aí foi isso que me fez começar. E depois foi perceber que, mas eu para começar a investir tem que haver todo um caminho antes e que eu acho que as pessoas não sabem muito bem, estás a ver? Ou seja, quando eu comecei a fazer vídeos sobre... Eu comecei logo diretamente nos investimentos, foi logo aí, até começar a perceber que há pessoas que não sabem gerir o dinheiro, há pessoas que não sabem as regras de poupança, há pessoas que não sabem isto. Então comecei a ir para aí. Mas a mim, o que me apaixonou no mundo das finanças e que eu quis começar a investir mais nisto a sério foi essa ideia de, eu se calhar um dia vou conseguir chegar a um ponto em que as minhas finanças estão tratadas. Hoje em dia os meus objetivos já mudaram, já não são tão distantes. Tenho esses distantes, mas também tenho os mais curto prazo. Mas essa ideia da finança pessoal foi assim que me surgiu, foi o sonho, né? O sonho vendido. Se venderam-me o sonho, já sei que não é bem como me venderam,
mas foi o suficiente para começar, então ainda bem que me o venderam daquela forma. Qual é que, agora portanto, já produzes conteúdo já há bastante tempo, Uhum. já tens uma amostra também significativa da audiência e feedback. O que é que tu achas que é o maior handicap das pessoas? O que é que, para além do rendimento, obviamente, que isso acaba por ser uma grande barreira, mas o que é que tu achas que está a criar o gap Sim, ao ponto em que as pessoas podem não poupar ou nem sequer têm ideia do que é investir ou não investem sequer? Eu acho que o problema é que na nossa educação nunca foi inserido, e eu não estou a entrar naquela agenda da escola, a escola não é nada disso, eu acho que na nossa educação, nós, por exemplo, nós aprendemos a escrever e a ler, temos essa base, nós aprendemos a fazer contas, temos essa base, até de físico-química nós sabemos alguns reagentes e algumas coisas do oxigênio e do H2O, tivemos essa base, querendo ou não, nós tivemos essa base. Mas tu achas que é a escola que tem o papel de educar as pessoas? Sim, eu acho que uma das competências da escola é dar-nos bases para depois nós nos formarmos enquanto seres humanos, porque nós passamos obrigatoriamente 18 anos, se tudo correr de forma mais seguida, são 18 anos que nós estamos lá, e o início da nossa vida, querendo ou não, faz com que nós... Eu na escola... E tanto estou aqui a cortar um pouco, mas eu na escola não aprendi sobre finanças e estou aqui na mesma. Só que eu estou porque me interessei muito sobre a área, não foi para porque não foi sem querer. Mas não achas que a parte da escola, talvez a rigidez académica pode ser também um problema para a parte das finanças, porque as finanças pessoais não é algo estático, não é algo que eu possa dizer que tem que ter muitas variáveis em consideração, não é? Aquilo que para ti pode ser uma boa gestão do teu dinheiro, pode ser diferente para mim ou para outra pessoa, não é? Sim. Tu achas que aí a escola pode, ainda assim, pode ajudar, ou achas que pode moldar depois também a uma ideia, a um conceito de finanças pessoais um pouco enviesado? Sim, ok. Eu não estou a dizer que temos que ter uma disciplina de finanças pessoais, mas, por exemplo, nós temos eu não sei como é que se chama agora, que eu lembro que isso às vezes muda, mas tipo a formação cívica ou aquela disciplina que nós temos que é um pouco geral, só aqueles 45 minutos à semana. Do dia a dia, não é? Exato, que é de vez em quando, tal como a educação sexual, a educação, como comportar na sala e tudo mais, haver uma noção, por exemplo, eu acho dessa parte das finanças, e não estou a falar, como gerir o orçamento, como poupar, é simplesmente ensinar que estes termos existem, que existem várias formas de nós pouparmos o nosso dinheiro, porque é que é importante nós não gastarmos todo o dinheiro que temos sempre, não estarmos sempre a zeros, pelo menos da forma comum, que é gastar e não deixar nada para um futuro, seja ele próximo ou longínquo. Portanto, haver só uma noção, pode ser nessa disciplina, olha, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses haver uma menção. Por exemplo, eu acho importante, eu enquanto cidadão, sair da formação que o meu país me obriga e saber que se eu não fizer algumas coisas quando entro no mercado de trabalho, que posso ter problemas, estás a ver? Tipo, eu quando saí, eu não fazia ideia. Se eu não tivesse pessoas ao meu lado, que há pessoas que podem não ter, que já estivessem pronto, a fazer coisas parecidas, há montes de coisas que são obrigatórias e base que eu não fazia ideia, e acho que a escola, mesmo que não ensine, olha, o método 50-30-20, o que é o DCA, não, nada disso, mas olha, há o IRS, há o IVA, há a Segurança Social, esses termos que é a base. Coisas práticas da vida, não é? Exato, exatamente. Eu acho que isso aí é falta. Então, quando chegamos então à questão de qual é que é o maior gap, é que as pessoas não tendo as bases, muitas vezes não sabem que existe o problema. Então, não sabendo que existe o problema, também não há nada a corrigir. Então, as pessoas descobrem quando tem um problema, quando pensam, olha, eu quero ganhar mais dinheiro online e vou pesquisar como ganhar mais dinheiro online. E depois estou a ver um vídeo desse e percebo, calma, mas ele falou que primeiro é melhor gerir o dinheiro. Deixa-me lá ver o que é gerir dinheiro. Mas para gerir dinheiro tem que saber poupança e... deixa-me lá ver o que é. Então acaba por ser um trabalho ao contrário, que as pessoas pegam no objetivo final, porque não sabem quais é que são os passos anteriores e vão descobrindo. Pois, eu acredito que deve haver muitas pessoas em que, se calhar para pensarem ou acharem que a condição financeira para melhorar pode passar logo ou somente na parte de, tem que aumentar o meu rendimento, não é? Tem que aumentar o meu salário. E por vezes temos também que lembrar que quem não sabe gerir 100 euros, em princípio também não saberá gerir mais dinheiro, não é? E portanto, o princípio é o mesmo. E na parte da escola, estavas a fazer algumas questões, qual é que é a tua visão da escola? Porque eu por acaso nunca falei isto muitas vezes não discuti muitas vezes esta coisa da escola, eu tenho esta opinião, mas nunca tive o outro lado, porque eu sou uma pessoa que facilmente também ouço e capto e... Certo.
reconsidero. Neste assunto acho que não há muito a reconsiderar, mas queria saber, tipo... A minha pergunta em si já foi assim com um tom meio crítico, não foi? Por isso. Daí eu querer Exatamente. saber... Eu não sei até que ponto, eu acho que na fase em que nós estamos, possivelmente era bom, na medida em que cria uma consciencialização que é necessário poupar e que é necessário, por vezes, adiar um bocado as decisões que podem ser impulsivas e que podem mais tarde prejudicar-nos financeiramente. Mas acho que, por outro lado, pode ser um bocado prejudicial, na medida em que, se for muito rígido, a forma como te é ensinada a parte das finanças, podes chegar ao ponto de achar, ok, só poupar ou ter boas finanças pessoais pode assentar só num modelo muito rígido. Não sei se pois, também seguir a linha da escola atual. Exatamente. E alocar-se a uma coisa que é pessoal. Estou a dizer isto com base naquilo que também que é ensinado nos dias de hoje, não é? Exato, Portanto, nós temos um modelo em que o modelo escolar acaba por não promover muita criatividade, não é? Depois, de modo geral, depois acaba por depender muito do professor, e isto é mais o lado pessoal em que pode promover alguma criatividade, mas nessa parte não. E por um lado, acho que numa parte inicial poderia ser bom, porque é ok, vamos começar a falar disto e é um tema que começa a ser mainstream, mas por outro lado acho que pode ser mau na medida em que, ok, não temos muito conhecimento, mas também o conhecimento que nos vão dar pode ser desinformado. Não estou a dizer que o faço, estou a especular também um bocadinho. Sim, não, mas eu concordo eu concordo com essa situação, daí eu estava a dizer, eu acho que sou para ter uma disciplina ou uma cadeira que seja na faculdade em que temos 10 diferentes, com 10 coisas diferentes, em que numa aprendemos 10 métodos diferentes para cada coisa e depois cabe-nos a nós decidir o que é que queremos usar, qual é que é o sistema que nós queremos usar e tudo mais. Mas eu acho que na escola tem que ser adaptado a quem está a ouvir e que, são pessoas que também não têm dinheiro ganho de um trabalho, então também eu com 15 anos recebia tipo o dinheiro da minha mãe, que era tipo, olha, quando precisava a minha mãe dava-me. Vou lá, eu quero tipo gastar aquele dinheiro para comer no bar da escola e para, sei lá, para ir ao café e não pronto. Tinhas noção do dinheiro, não é? Da presença do dinheiro portanto, era infinita quase. Era pedir e... não era infinita, porque infelizmente não tive bem nesse lado, mas era essa cena de, eu sei a importância do dinheiro porque fui obrigado a perceber a importância do dinheiro cedo, mas tipo, ao mesmo tempo... Eu não vou pagar 1,50m, 30, 20 em 5 euros por semana, estás a ver? Certo, é mais adaptado, por exemplo, estamos no primeiro a quarto ano, com pequenos joguitos, tipo, em 3 ou 4 meses durante o ano de escolaridade, 1 horita aqui e ali, fazer um joguinho que promova a sensação de poupar. Exato. No secundário, olha, haver na formação cívica, ou como se chamar essa disciplina hoje em dia, haver uma menção a termos importantes, mas realmente isso estás a dizer faz todo o sentido. Há um estudo muito popular, tu se calhar conheces, porque até acaba por ser muitas vezes referenciado nos livros, que é o exemplo dos doces nas crianças, que acaba por fazer a analogia de aqueles que conseguem adiar o prazer imediato para depois. E depois fazem a analogia que também está relacionado com a parte financeira, porque se eu conseguir, vamos imaginar que eu tenho para um determinado coisa que eu quero comprar, mas se eu conseguir esperar mais um pouco ao ponto de eu vou comprar isto, mas não vai deixar numa situação mais delicada, pode haver algum imprevisto, essas pessoas tendencialmente têm uma maior gestão das suas finanças. Isso é um excelente exemplo para estar adaptado a uma criança, e isso é uma formação geral da vida para várias coisas. Exatamente. Que dá para usar para isso. Isso é giro. Eu por acaso até fui uma pessoa, agora que falas nisso, eu nunca tive as cenas na hora. Meus pais, eu na altura até sofri um pouco, mas foi bom, que eu pedia, e a não ser que fosse ao Toys R Us e quisesse um pacote de cartas do Uno, que era uma coisa mais pequena, mas sempre que eu queria algo grande, era esperar, e achava que não ia ter, até finalmente tenho, sou o último a ter, mas depois faço uma festa e dou valor também àquilo que recebi. O que não está assim muito longe deste exemplo. Exato. Uma coisa, já agora que me perguntaste a minha opinião, uma coisa que eu acho que vê-se muito lá fora, não tanto cá, mas que cá começa a crescer um bocadinho, que é o chamado formação alternativa, que é um pouco daquilo que tu produzes e que mais pessoas também o produzem, que é aquilo que é alternativo ao modelo convencional. Ou seja, nós neste momento, se eu quero aprender um tema, eu já não vou muito pelo livro muito técnico. O que é que eu faço? Eu vou procurar noutras formas, certo? Eu acho que aí também tem um papel relevante, e aí, como estamos a falar a partir de gerações também mais novas de quem está a produzir conteúdo, pode ter uma maior sensibilidade
para este tema em específico das finanças. Portanto, eu acho que, se calhar, agora repensando um bocado melhor, se calhar numa fase inicial a escola faz sentido, mas em termos de market share, se calhar a parte da formação alternativa faria ainda mais sentido, porque é diferente da comunicação. E acredito que acaba por ser um pouco mais, não é tão rígido. Aquilo que se diz não é uma verdade absoluta, não é? Sim, sim. É algo que diz-se e pensa-se depois. Ou seja, e não é mesmo. Não, as finanças são pessoais, embora nós tenhamos métodos e regras que são aquilo, né? Mas nós temos finanças pessoais porque são pessoais e não... Nós temos que adaptar tudo à nossa vida e realmente seguir esse modelo de A, B, C, D, tipo até ao Z, certo, e é tipo isto, pode não funcionar. Porque depois o que as pessoas também sofrem um pouco quando entram neste mundo é a expectativa, a comparação, eu comecei agora, ainda tenho tanta coisa, eu não aplico nada disto, tipo, eu não sei onde é que tenho que começar a corrigir para isto correr bem, é tipo... Então, e já agora pegando nisso, o que é que tu achas que para ti é um bom começo? Imagina que eu tenho... Imagina que no meu caso não ganho muito, para falar de valores que é mais fácil, ganho 1000 euros, tenho muitas despesas, preciso começar a cortar as despesas, mas que ao mesmo tempo quero muito poupar e também depois conseguir já ter uma almofada simpática que possa investir. O que é que tu sugerias nesta situação? É uma ótima pergunta. Eu vou então pegar nesse exemplo exatamente. Ou seja, os 1000 euros, alguém que tem muitas contas, mas que tem essa vontade. Portanto, vamos assumir este avatar. Mais uma vez, existem vários caminhos. Eu acho que quando nós iniciamos neste processo de querer fazer essa melhoria, existem algumas coisas obrigatórias, mas ao mesmo tempo eu não sou muito fã da maioria das coisas obrigatórias tal como são. Até como porque a maioria... já te vou dar alguns exemplos. Mas porque estas coisas que nós aprendemos, nós trouxemos de fora. E há muita coisa que veio de fora que não funciona cá. E eu digo isto porque eu, quando comecei a aprender, eu não tive YouTube, não tive nada. Era os livros e era tudo americano. E eu, quando comecei a aplicar, há muita coisa que é... As contas que eles falam não há cá, as vantagens fiscais que eles têm não existem cá, eles não têm apoio no desemprego, então têm que ter um fundo de emergência muito superior ao que para nós faz sentido. Então há uma panóplia de várias coisas que não faz sentido. Então quando eu comecei, eu até fiz um vídeo há pouco tempo sobre isto, que foi tipo assim, a mandar tópicos assim de A a Z de um caminho que eu acho sensato. E eu acho que o caminho... tal como até estavas a falaste os termos ao início, é o gerir, ganhar e investir, que é nós primeiro vamos tratar da gestão do nosso dinheiro, e para isto convém nós pegarmos numa ideia base e depois construir e adaptá-la à nossa vida. Ou seja, quando nós entramos aqui, uma das formas que eu acho mais fáceis para ver onde é que nós estamos com problemas é pegar numa regra de orçamento pessoal, portanto de olhar para o que nós recebemos mensalmente e fazemos uma divisão que é considerada certa, e nós depois lá adaptamos, mas por exemplo pegar no 50-30-20, para quem não sabe, é numa ordenada, tenho os 1000 euros, quer dizer, 500 euros têm que ser alocados à despesa obrigatória, 300 euros aos desejos, portanto cinema, hobbies e tudo mais, e 20% para poupanças e investimentos. E quando nós aplicamos uma regra destas, que é pouco pessoal porque é aquilo e é o que é, mas quando nós aplicamos uma regra destas, nós conseguimos ver, bem, eu estou muito longe, a maioria das pessoas começa, né, quando começa a haver um orçamento, estou muito longe do início logo, que é as despesas obrigatórias, que por norma a renda, já para muitas pessoas é os 50%, 60%, 70%, então uma regra dessas é ótima para uma pessoa que não tem noção nenhuma de onde é que o que é que está mal, é uma ótima maneira de ver, estás a ver? Deixa-me ver tudo. E depois a partir daqui para isto funcionar, há um passo, que é eu para conseguir ver isto, tenho que fazer então a divisão deste dinheiro, 500 euros, 300 euros, 200 euros. Para isto eu tenho que saber para onde é que ele vai, para onde é que ele vem. Então, tendo esta base, eu vou ter que conhecer o meu dinheiro. Portanto, eu tenho que ir um passo atrás e ver para onde é que está o meu dinheiro a ir, para onde é que não está a ir. Eu chamo a este trajeto que eu não criei nada disto, né? Isto é uma coisa, mas a forma de eu pensar sobre isto, como eu faço magia também, é para mim a estratégia dos 4 bases, que é o apurar, ter o dinheiro, o agrupar, que é pegar, ver onde é que temos todas as cartas que nós temos espalhadas, tipo, de onde é que o nosso dinheiro está, para onde é que ele foi e tudo mais. Depois de o apurarmos, vamos agrupá-lo, portanto, todo o que saiu, tudo o que entrou, e depois aqui existe aquela coisa, tens que anotar todos os dias num Excel ou numa aplicação. Pois, isso é outra parte em que eu, por curiosidade, já andei a procurar aplicações que fazem o budgeting, etc.
Mas depois tento, apesar de nunca ter aplicado, mas depois tento imaginar a aplicação prática. E vejo, não é muito prático. Aí não é nada Eu acho que há poucas pessoas que conseguem, durante uma semana, estar constantemente a anotar tudo aquilo que, mesmo que não seja a anotar de forma extremamente detalhada, mesmo que seja com uma aproximação, eu acho que não é assim muito. Não são muitas as pessoas que o fazem. Yeah. Ou seja, É muito esta difícil. parte tem que ser assim tão rígida, segundo a tua visão? Yeah. Não. Como é que... Não, na minha opinião. Certo. Então, como é que eu faço? Portanto, temos o tal apurar, que é ver todos os cantinhos, até onde é que temos a moeda na carteira de não sei onde. Portanto, temos tudo na mesa. Portanto, todo o sítio para onde vai, para onde não recebemos o dinheiro. Após isto, chegamos a essa parte. E isso é um grande problema, que há muitas pessoas que conseguem. Por exemplo, a minha namorada consegue todos os dias ir anotar onde é que gastou e o que é que ganhou. Perfeito. Eu não consigo. Já experimentei muitas vezes. Não dá. Não consigo todos os dias. Por exemplo, a minha namorada utiliza um template do Excel, que ela até comprou no Etsy, portanto 5 euros ou logo que foi. Eu uso uma aplicação que se chama Spendy, porque, sei lá, instalei aquela e funciona para mim. Mas também essa aplicação é para colocar manualmente as coisas? Dá as duas, só que eu não interligo ao banco, eu faço manualmente, mas eu faço desta forma, que é, eu não consigo estar a fazer isso todos os dias, eu muitas vezes acabo o meu trabalho bué da tarde, eu tenho lá paciência, eu quero tipo comer, descansar um pouco, recomeçar o meu trabalho, não quero estar a anotar. Então, o que eu faço, que é o que funciona para mim, é, por exemplo, estou numa altura em que até estou a conseguir ir anotando, mais ou menos, tipo, olha, chega ao final da semana consigo anotar mais ou menos, estou a ter poucas... Às vezes perco este fio de conseguir anotar, não há problema, vou deixar passar um tempo. Passam 3 meses, por exemplo, trimestre eu acho que é mais que suficiente, na verdade. Chega ao trimestre, se pagares quase tudo, se pagares em numerário, a maioria das coisas já é diferente, mas eu estou a assumir que cada vez mais começamos a pagar quase tudo de forma digital e também tudo o que for numerário e guardar as faturas de lado para este processo. Mas é sacar o extrato bancário, muitas dessas aplicações dá para fazer o upload do CSV, ele faz automaticamente, depois é só ver, por exemplo, no extrato bancário, olha, esta coisa que está duplicada porque eu enviei para um sítio e ele devolveu-me e eu enganei-me, eliminar só as transações que estão fora disto e temos mais ou menos o plano geral. Portanto, 3 em 3 meses, para mim, funciona assim. Ou seja, funciona desta maneira. Olha, se eu conseguir anotar tudo perfeito durante 3 meses, eu até uso esses 3 meses como controle, estás a ver? Mas na maioria das vezes eu sei, tipo aí, os 80% que a partir daquilo vai estar bem. Porque é um extrato bancário, se eu pagar uma outra coisa em notas também não vai ser mais 10 ou 15 euros que vão mudar muito o meu orçamento. Então essa é a minha forma de ver, que é, para mim não funciona essa rigidez e eu sei pessoas que funcionam. E o ideal é se a pessoa conseguir fazer isso diariamente. Mas se a pessoa não conseguir, que não se martirize, dá para fazer na mesma. Mais vale fazer com mais ou menos do que não fazer. E eu estou a falar, por exemplo, de mim. Sim, por acaso dessa forma, também no meu ponto de vista é mais eficiente. Eu acabo por a fazer, o que é fazer o download do extrato mensal. Não faço ao trimestre, como tu fazes, mas ao mensal. Mais ou menos, já. E de facto é mais prático. Portanto, vamos acumulando e depois, mesmo que no mês estejamos a gastar mais do que é suposto, fazemos o ajuste no mês a seguir. Também ninguém morre se houver um mês em que estás a gastar mais do que é suposto para ti. Yeah. E eu só diria uma coisa, que é, eu sei que o meu dinheiro está a entrar e sair de forma saudável, porque eu sei, né? Tipo, eu vou vendo a minha conta, vou tendo essa noção, então não tenho essa preocupação acrescida de eu já estou bué da mal, tenho que corrigir isto já. Se o caso for de uma pessoa que já esteja que esteja claramente aí por caminhos tortos, que veja que o dinheiro não está a chegar e que tem que fazer uma correção, aí já mudaria um pouco a regra. Aí diria que a pessoa tem que ser um pouco mais intencional e que esses 3 meses não é fazer um mais ou menos de alocar às coisas e vemos, olha, isto foi para o hotel, aquilo foi para o hotel. Uma pessoa se calhar o hotel não vai ser um bom exemplo, mas alimentação, cinema. Pois, pode ser o hotel, exatamente. E está tudo bem, tirámos umas férias, está tudo ok. Mas pronto, em vez de ser um mais ou menos, aí sim, se estivermos numa dificuldade, é os 3 meses para trás, extrato, tentar apontar tudo e a partir daí todos os dias, porque aí a pessoa está em prejuízo consigo. Aí tens um trabalho de casa, tens um TPC, aí sim vais fazer tudo direitinho. Portanto, o Avatar 2000, vais fazer tudo direitinho, todos os dias, ou 2 em 2, ou 3 em 3, desde que tenhas a certeza que tudo o que tu estás a fazer está a crescer, tanto os recebimentos e os envios. E uma pessoa que está assim, isto é quase este trabalho até corrigir. Exato. E depois, quando chega aqui, entramos na parte, ou seja, nós temos aquele orçamento, nós sabemos que é o 50, 30, 20, vamos encaixar as coisas, né? E depois nós chegamos à próxima parte, que é a análise, que é aqui, ou seja, o terceiro AS. Um A, mas é AS, porque
que é a carta, que é onde eu vou então perceber o que é que está mal. E aqui, por norma, eu tenho, os meus gastos obrigatórios são superiores. E há duas formas de nós fazermos isto, poupando mais ou ganhando mais. A primeira parte é a poupança, porque é aquela que nós conseguimos fazer já, hoje. E quando se faz este trabalho de pôr na mesa tudo aquilo que eu fiz, ou seja, todas as minhas ações com o dinheiro, há coisas que são logo imediatas. O clichê da subscrição que se calhar estás a... Olha, eu sou assim, eu de vez em quando encontro aquela subscrição que é tipo, já não me lembrava que eu pagava isto, nessas tais reviews. Uma subscrição aqui é tipo, olha, se usas uma subscrição 3 em 3 meses não compensa, pagas nos meses que usas. A partida não vai compensar 3 ou 4 meses ao ano uma subscrição de 12 meses. Ok, pagas só nos meses que usas. Ou uma subscrição, pronto, subscrições, ponto número 1. Depois o segundo passo, na poupança há muitas regras, mas há o substituir pela mesma coisa, mas mais barata, seja os contratos da luz, do telemóvel, não sei o quê, abdicar de coisas. Olha, em vez de andar 4 vezes ou 2 vezes de Uber por semana, vou tirar um passo, me fica mais barato, demora mais 20 minutos, mas esses 20 minutos vão ser o meu investimento para recuperar as minhas finanças. Também aplicas a teoria da pirâmide de Maslow, não sei se sabes. Sei o que é a pirâmide de Maslow, mas nunca pensei nela para... Tive a aprender na faculdade, mas nunca pensei nela quando crio estas ideias na minha cabeça. Mais uma vez, de certo modo acaba por estar até relacionado, porque no fundo da pirâmide tens as bases, não é? Tu necessitas para viver, depois vais escalando a pirâmide e começas a entrar em coisas mais supérfluas, não é? Até o percentual dos orçamentos médios, portanto do comum dos orçamentos, também é um pouco essa pirâmide. Exatamente. Se bem que depois a parte do investimento também é necessária, mas pronto, é preciso sobreviver e tal. Isso é giro, nunca tinha pensado na cena da pirâmide de Maslow. Isto é basicamente por camadas, né? Esta parte das finanças. Portanto, passando desta parte que eu já consigo fazer um bom planeamento, começo para a poupança. Poupança. Começo a ter dinheiro a mais. O que é que eu faço com o dinheiro? Poupança, há um problema que nós da área, também é um clichê, mas para quem não sabe não é um clichê, que é a poupança tem o limite. Né? Tipo, eu tenho que pagar a casa, eu tenho que comer, eu tenho que fazer essas coisas todas. E poupança, que é uma coisa que quem não sabe, quem é novo no mundo não percebe, que é poupar, não é não ir jantar fora, não ir... É tipo, isso é a mesma coisa de dizeres para emagrecer só podes comer vegetais. Isso são as ideias antigas, isso é antes. Antes dizia-se isso, era muito comum dizer, não sei o que, tens que evitar os encontros com os teus amigos, não é nada disso. Poupar agora os métodos, por exemplo, esse 50, 30, 20, já têm uma preponderância de 30% do teu orçamento para te ires divertir. E as pessoas acham que aquilo é um limite às vezes, mas não, aquilo até é uma descontração. Por exemplo, eu não aplico o 50, 30, 20, eu aplico tipo a minha percentagem, é que funciona para mim, porque isto é outra coisa que é, se é flexível, temos a base, e a base é excelente para quem não sabe começar, mas depois se calhar vais perceber que é tipo, olha, já estou numa fase em que consigo, estou a gastar 60%, é verdade, mas tira muito da minha vida se eu tentar ir para os 50%, tipo, é mesmo muito complicado, e eu estou bem em divertir-me com os 20%. Está tudo bem. E acho que não é só isso, porque, pronto, depois há muitas teorias, não é? Mas há também a teoria de que, obviamente não numa situação em que o meu salário é média, ou abaixo da média, mas quando tu aumentas muito o teu gasto, isso faz com que tenhas também a necessidade de estar constantemente a aumentar o rendimento para acompanhar, não é? Portanto, acho que depois há estes pequenos truques em que, depois depende de pessoa para pessoa, como é óbvio, mas que há pessoas que se guiam por estas métricas. Eu descobri a regra de orçamento pessoal tipo, muito depois de gerir o meu dinheiro à minha maneira, estás a ver? Então eu uso estas coisas, estas bases para ensinar e depois, olha, mostro como é que eu faço o meu, tipo, a minha divisão, mas é tipo, porque lá estou a dizer tipo imensas vezes, mas é porque eu tenho mais ou menos já noção, dá muito tempo, já vejo muito tempo, mas a pessoa é isso, é flexível. E depois chegamos à parte do ganhar, que é, vamos pôr então os 50% do gasto. E aqui já estamos outra vez, estamos aqui, diria no quarto, já entrar no quarto acho que é o acionar, que é nós colocarmos as coisas em ação. E no fundo é, por exemplo, temos esses 50% de gastos e vamos supor que eu gasto 700 euros ao mês. Portanto, eu teria que ganhar 1400 euros ao mês e eu só ganho 1000. Mas se no meu processo de poupança eu conseguir poupar 200 euros por mês, e poupar 200 euros por mês é difícil, mas ao mesmo tempo
às vezes não é tão difícil como parece, porque há muita coisa que nós fazemos que se nós pensarmos que eu gasto 40 euros em Uber e eu posso ter um passe por, pá, eu não sei, eu estou a falar do passe de lá, eu aqui sei que o 40 passe também euros. são 40 euros, já. Mas lá, por exemplo, um passe de autocarro, pô, tipo, tu por, sei lá, 15, 20 euros tens o passe de autocarro, ou seja, eu estou a falar em Coimbra. Pá, eu não tenho passe de autocarro, mas a minha namorada falava-me da espécie a arredondar mais ou menos isso. De repente estamos a poupar 20 euros. 20 euros são tipo 240 euros ao ano. Pronto, só aqui. Uma subscrição de 20 euros. Mais 20 euros que eu consigo poupar. Mais 240 euros ao ano. De repente já estou a poupar quase 180 euros ao ano. Já é quase um part-time. Já é um part-time, pronto. Ou seja, aqui e ali, vamos supor que consegue-se poupar qualquer coisa. Nem que seja 100 euros. Vamos supor, nem que se consiga em tudo, nas substituições das mensalidades, 100 euros eu consigo. Chegámos a esse limite. Ok, vamos pôr então os 100 euros. Neste momento, eu estou com 600 euros de despesas. Ainda assim preciso de ganhar 1200 euros. Ok, se calhar 100 euros até é mais realista do que 200. 200 estou a pensar e é preciso poupar bastante para poupar 200 euros. Mas os 100 euros é possível. Então, 600 euros de despesas, preciso ainda de guardar 1200. Ganhar 200 euros por mês, cá em Lisboa, Lisboa, grandes cidades, eu acho que não é muito complicado para uma pessoa que tenha um trabalho com alguma especialização. Não estou a falar tipo um trabalho mais fácil de ser feito, fácil no sentido de não precisas ter muita especialização, como é caixa do supermercado, um lojista ou assim. Estou a falar, tem que existir algum tipo de especialização para isto. Não é muito difícil tu encontrares uma empresa com um trabalho similar que consigas tentar pedir a transferência para essa empresa, ou tentar mostrar através do que é que tu já fazes, pedir um aumento. Mas vamos supor que nada disto funciona. Não há mais empresas, não há aumentos, não há nada. Pá, imagina, 200 euros por mês são, mesmo que não sejam todos os meses, às vezes eu consigo vender aqui uma coisa que está aqui a mais. Às vezes eu posso pensar em aumentar as minhas fontes de rendimento, e 200 euros por mês é dinheiro, mas é possível. Tipo, e aqui entramos no ganhar, que é, esgotamos a poupança, temos de ganhar. E ganhar, imagina, eu tenho este polvo que da regra do ganhar, que é nós temos uma skill, isto é assim que eu penso, e porque acho que facilita pensar, se ele for bom, e se ele conseguir, às vezes não é preciso ser bom, só precisas saber um bocadinho mais do que os outros. Há muita pessoa que pode querer aprender. Mas eu não quero estar a criar cursos online. Ok, um one-on-one presencial, tipo um para um. Mas eu não quero estar aí ter com a pessoa. Não há problema. Fazes remote. Mas eu queria tipo 10 pessoas. Na boa, fazes em live para 10 pessoas. Tipo, Isso já passa muito por ser criativo, não é? Pegar tipo, um bocado... uma coisa dá para tudo. E estamos só a falar da formação. Falámos do exercer, do revender e da formação. Ok, quero mais ideias, não sei bem. Ok, pagas uma renda numa barbearia e sabes que tens 2 amigos que tu consegues lá pôr. Tens a comissão deles. Ou seja, claro que é fácil falar. Nós depois temos que pôr as coisas na prática, mas de uma coisa existem várias. Olha, começas a fazer vídeos sobre como cortar cabelo. De repente uma marca vê, eu estou a gostar deste sei lá, barbeiro, e mesmo que não seja pago, olha, vou-lhe fornecer o material. Ou vou tipo, dar-lhe 2 meses do meu material para ele fazer a revenda. Tipo, há tanto tentáculo que é possível e não tens que pagar mais por isso. Eu penso em alguém não tem que pagar mais, né? Tipo, então esses 200 euros podem servir, se tivermos 10 pessoas a pagar 20 euros, estás a ver, para aprenderem, todos os meses um corte novo que eu vou aprender, nada disto a dizer que é uma coisa fácil, é dizer que é mais fácil. Sim, que há mais soluções, não é? Há muito mais soluções do que aquilo que se mostra. E se passarmos, então agora se avançarmos um bocadinho, portanto, partindo do princípio que o exemplo que nós tínhamos inicial, gera melhor o dinheiro, tem poupanças neste momento e agora quer começar a investir. Pode já investir em negócios paralelos, que ajuda também a aumentar o rendimento disponível, ok? Mas quer começar a investir. O que é que tu achas que é importante para a pessoa que quer começar a investir, que só ouve o amigo a falar, se o amigo for mais novo, há de falar de criptomoedas, se o amigo for mais velho, há de falar das ações, e se for mais generalista, há de ouvir falar do ETF, do S&P. Okay. Qual é que para ti é? Nós temos, e o bom dos mercados financeiros é que nós temos um leque muito abrangente de tipos de investimento e de produtos de investimento que nós podemos fazer, não é? Claramente. Eu, tanto posso investir em obrigações em que a rentabilidade à partida é um pouco mais diminuta, mas o risco também é muito, muito reduzido, mas posso depois também investir em algo mais especulativo, ou onde o risco, porque nos mercados funciona por assimetria do risco, certo? Quanto mais risco, em teoria, eu obtenho,
mais exposto estou, mais risco, mais retorno eu, em princípio, vou obter. Portanto, o que é que tu achas que... E eu vejo isto, que por vezes, lá está, também para quem não está muito dentro da área, às vezes acaba por assumir riscos muito, muito grandes, face àquilo que é a tolerância ao risco. Eu comecei assim Portanto, também. Quem não sabe, Como é que normal. começaste? Eu comecei a perder dinheiro. Mas como? Eu comecei no trading de Forex. Ok, começaste Comecei com alavancagem, com derivados. Foi tipo, pá, havia uns bacanas a dizer que me diziam o que é que tinha que fazer e eu não sabia nada de investir. Não, a primeira compra foi uma ação que foi da Pepsi. Pronto, mas sem ser isto foi tudo trading. E o que é que te levou a sair da ação da Pepsi para o trading? Se calhar o facto de não estás a rentabilizar muito o investimento? É tipo, eu sabia que as ações eram, embora dê para boas rentabilidades, aquelas que eu estava a olhar, as blue chips, os dividendos, é uma rentabilidade mais moderada e eu na altura não conhecia o mundo do trading. Viam este grupo de traders profissionais que me dizia o que fazer e eu, na minha inocência, eu quero. Estás a ver? Então, olha, é só copiar. Até tipo, não copias certo, nunca dá para copiar bem, porque aquilo dá sempre errado. Isso é um bocado subjetivo, essa parte de copiar, não é? Não, é tipo, eles dizem, olha, compra aqui, vende ali, mas tu fazes e vai sempre em prejuízo, estás a ver? Tipo, não vai certo. Até que eu percebi, tipo, epá, não funciona se foram os outros a dizer, mas eu adorei. Então, depois eu comecei a investir muito no trading, de querer aprender e tudo mais, só que sem basicamente aulas, sem ninguém, então passou muito por esses erros. Mas eu sinto que a tua pergunta vinha... do como começar, não era como eu comecei, porque não comecei como eu comecei. Não, a tua experiência também é importante, mas e que acaba por poder refletir também um bocadinho daquilo que é a experiência comum, não é? Sim, nós hoje em dia... Tu sabias o risco que estavas a expor, em termos... Qual é o problema quando nós estamos a investir alavancado? Eu posso ganhar muito mais com aquela quantia que eu estou a investir, não é? Mas ao mesmo tempo posso perder, não é? E se eu não tiver, isto não quer dizer que é mau, mas é mau no sentido em que se eu não souber disso, eu posso ter uma má experiência e posso nunca mais querer voltar para o trading, produtos alavancados, ou se calhar mesmo a parte do investir, não é? A mim o que me aconteceu no trading foi, eu comecei a ouvir um podcast de um trader americano que ele ensinava uma forma diferente de fazer trading e eu estava a adorar. Só que dava trabalho, tipo... montar o esquema que ele estava a ensinar, dava para ter trabalho, porque ele não te diz como fazer, mas diz como montar a estratégia. E eu fui montando, mas houve uma altura que é tipo, pá, eu vou montando, mas deixa-me ir só fazendo aqui. E eu lembro, eu tinha para aí 400 euros na conta na corretora, por acaso, foi mesmo na XTB. E eu, pá, olha, isto parece-me estar muito baixo, vou comprar. E depois vou vender, e depois vou comprar. E a cena foi, nesses 3 meses seguintes, eu lembro de passar esses 400 euros, tinha quase 7.000 euros, 6.800 euros, e eu estava tipo, sou um deus. Sou poeda bom. E é do género. Já descobri. Dizem que isto é difícil, dizem que as pessoas perdem nisto, mas eu já descobri. E depois, pá, em 24 horas perdi 5.500 euros e eu, sou uma treta, afinal, não sei nada. E depois foi a partir daí que eu decidi, olha, vou voltar àquele plano inicial de construir estratégia e depois aí muito mais moderado, sempre com a gestão de risco e tudo mais. E nós neste momento, na empresa temos uma secção com uma parte de capital da empresa que nós fazemos de nós para nós. Estás a ver? O trading para nós. É tipo... porque, lá está, muita aprendizagem, muitos testes, montamos o nosso sistema, a nossa estratégia que funciona, usamos, temos uma parte alocada a isto, nós temos uma pessoa na empresa que é quase só para fazer isso, que recebeu a formação do que nós fazemos. Temos, mas eu tive que começar a levar muita pancada até chegar ali e, confirmo, não é fácil, até chegar ao momento em que é sempre a mesma coisa, né? Mas até chegar aí, porque nós vamos ver o YouTube, e vamos ver o YouTuber, e vamos ver, e estou a falar contra mim, né? Mas muitas vezes o YouTuber fala o que 800 outros youtubers falam e não é por acaso que especificamente o trading não é uma coisa que corra bem para a maioria das pessoas. Eu acho que o problema é que pinta-se um bocado a imagem do investir, é uma coisa super excited, é uma coisa super wow, mas o investir em si é um bocado aborrecido, porque envolve muito paciência, não ser muito impulsivo, esperar com o tempo o capital vá crescendo. E mesmo no trading também não pode ser assim muito agressivo, não é? Porque se for muito agressivo, depois repete-se muitas experiências como tu tiveste. Não vais duplicar o teu dinheiro no mês. Exato, mas podes quadriplicar até. Sim, mas não estás com o risco. Imagina, se tu tiveres, eu não sei quantas trades é que tu tinhas de fazer a fazer um risco que eu diria que é o comum, médio, aceitável, que é os 2%,
Podemos ir para menos, podemos ir para mais, mas eu diria que o que mais fala, assim, em traders que façam mais ou menos de profissão, acaba por ser os 2%. Foi que tu tens de fazer quantas trades para conseguires triplicar ou quadruplicar o teu dinheiro, ou quantas trades, ou quanta multiplicação de dinheiro por trade é que tu tens de estar a conseguir fazer. Agora, esse foi o meu início, ainda bem que aconteceu. O que eu queria perceber, então, foi conteúdo que tu viste na internet e, ok, este podcast é porreiro e eu vou começar a fazer trading, é isso? Vou começar a aplicar. Ou seja, porque lá está, o trading estava-me a dar naquela altura uma coisa que as ações não me estavam a dar, que era rentabilidade. Não, pica. Lá está. Estás a ver? E eu, na altura, quando estava a começar, não sabia distinguir, estás a ver? Então, o que depois me interessou no trading foi perceber que, portanto, aquele grupo que eu andei a seguir as coisas fez-me perder dinheiro, mas mostrou-me, olha, onde clicar nos botões, e perceber que não é assim, tipo um bicho de 7 cabeças, compreender a base. Então, depois estudei a base e depois cometi este erro, e depois percebi, ok, é só a base e achar que sabemos não funciona, então vou ter mesmo que aprender. E no trading, que eu acho que uma coisa que não funciona é que tu não podes ter uma estratégia ambígua, não podes usar uma coisa que... olha, vou-te mostrar esta trade. Entravas, tipo, seguindo o teu plano, hoje dizes-me que sim e daqui a 2 dias dizes que, a mesmo exemplo, dizes que não. Para mim isto não funciona. Isto é um sim na tua estratégia todas as vezes, e isto ou seja, é o A, um B, um C, até o Z tem que ser... A parte do trading e do investir é muito isso, é a percepção que tu tens... A percepção que tu tens e que eu tenho podem ser muito diferentes e ambos podemos estar certos. 100%. Pode ser bom, mas mau quando não tens muita confiança naquilo que estás a fazer e és levado pelas opiniões dos outros. Exato. E depois quer-se complicar muito. Às vezes o olhar mais simples sobre as coisas até costuma ser o mais fácil, então se formos para esses tipos de investimentos que são muito mais arriscados, que é o trading... o trading, vamos pôr assim, que eu diria que está num dos tops. Aí vamos desmistificar aqui uma coisa. Trading, começaste com Forex, mas Forex não é trading, ou seja, uma das formas de ganhar exposição ao mercado cambial é por via dos futuros ou CFDs, que é mais comum cá. Porquê não outros mercados, outras classes de ativos? Porque não fazer trading noutras classes de ativos? Por exemplo, ações, já que tu, aliás, desculpa, não ações, mas índices, bolsistas. Sim, olha... Na minha vida, estás a ver, foi só porque eu comecei com o Forex e arranjei uma fórmula que resultasse para mim com o Forex. Então é do tipo, na altura quando eu estava a fazer praticamente a full time, tinha uma coisa de lado porque estava a dever horas ao meu estágio, mas ia fazendo isso e foi um dos meus grandes rendimentos foi esse. E já me tirava algumas horas, estás a ver? Tipo, então não procurei mais porque isto já funcionava para mim. Okay. Foi no fundo isto. E uma coisa boa de criar uma estratégia que usa as bases é que as bases não são pressíveis, estás a ver? Continuam lá, mesmo que hajam pequenas mudanças, as bases são bases e não, olha, isto só funciona em momentos voláteis ou funciona, pronto. Então foi por isso que eu não procurei mais. Okay. E eu lembro para um vídeo que eu estava a fazer a tentar aplicar a minha estratégia, por exemplo, nas criptomoedas, que por si só, como não é um mercado antigo, não existem ainda bases, estás a ver? Não há... por exemplo, as ações, há grandes históricos. Nas criptomoedas não há grandes históricos, então não há muito material. Tens 10 anos na Bitcoin. Sim, na Bitcoin, certo, é verdade. Mas ainda assim, tu consegues ver o panorama geral, os ciclos do mercado, tu até os consegues distinguir mais ou menos, embora hajam sempre variações, é certo. Mas nesta parte do trading eu não estava a conseguir encontrar... ok, já percebi como é que vou explicar isto. As moedas, né? A moeda... tem tendência, também tem momentos de lateral, mas não é difícil em 20 ou 30 pares eu encontrar tendências, que é o que eu faço. Na criptomoeda, por exemplo, na Bitcoin, se for preciso, nós passamos muito tempo sem tendência, portanto, lateralizado. E a minha estratégia funciona com tendências. Okay. Então, na altura, quando eu tentei aplicar, eu comecei a mudar para tentar aplicar para um vídeo, para uma sequência de vídeos, mas depois eu percebi, isto vai-me dar bué de trabalho, porque eu lembro-me do trabalho que tive para criar a outra, e vai-me dar bué de trabalho, então acabei por deixar cair, mas pronto, a minha estratégia não funcionava como está no mercado cripto naquele momento, que era um momento bastante lateral, e não saía dali. Pois, possivelmente precisava de volatilidade, não é? Se não houver volatilidade também o trading ali de uma boa injeção de volume, não funcionar muito bem. Precisava ali de uma boa injeção de volume para funcionar melhor. Sim, pronto, e foi assim que eu comecei, e depois, e já pegando na questão inicial, que era... Então é a pessoa que quer começar a investir. Exato. Como é que se pode informar? E como é que pode conhecer qual é que por acaso é uma batalha que eu tenho também, que é tentar
explicar às pessoas que nem todos temos a mesma tolerância ao risco. Okay? Nós, por defeito, temos aversão ao risco, ou seja, não queremos perder dinheiro, mas obviamente que há pessoas que são diferentes, não é? Mas como é que uma pessoa entende qual é que é o melhor investimento que pode fazer? Porque há pessoas que ficam contentes por ter investimentos em obrigações. Sim, eu tenho uma forma de ver isso bastante específica, que é, como eu tenho que ensinar muitas vezes, estás a ver, eu tenho que estudar isto todos os dias, eu acabo por tentar criar sistemas de ensino para que as coisas fiquem fáceis. O que eu quero dizer é, o que eu vou dizer agora é a minha forma de ver, mas existem muitas mais. Portanto, isto é a minha forma simplesmente de ver as coisas, que é, antes de começar a investir, nós temos de delinear os nossos objetivos, porque há uma coisa que eu aprendi que é, investir sem... O objetivo pode ser, eu quero enriquecer durante 10 anos seguidos. Pode ser. Tipo, não tem... Olha, não é para comprar uma casa, não é para... Vocês só querem enriquecer, mas a pessoa convém saber o porquê. Porque se nós não sabemos o porquê, por tudo e por nada nós podemos pôr mais dinheiro ou tirar mais dinheiro. Então é bom nós estabelecermos os objetivos. E os objetivos, vamos supor que um objetivo é eu ter mais dinheiro para uma viagem que vou fazer daqui a 2 anos, que já estou a combinar com os meus amigos, que vai só ao Japão, uma viagem super cara e tudo mais, uma viagem, exato. Outro pode ser daqui a 5 anos quer comprar a minha casa, e outro que eu quero reformar-me um bocadinho mais cedo, ou simplesmente quer ter um pouco mais de dinheiro na minha reforma. Temos 3 objetivos, com 3 timeframes diferentes, até podemos pôr essas férias para um ano, para ser ainda mais distante. Okay. Cada uma dessas vai ter objetivos diferentes. Portanto, mas só eu saber que há uma coisa que é para o ano, uma coisa que é mais ou menos para daqui a 4 ou 5 anos, outra que é para daqui a 30 ou 40 anos, eu tenho, já vou começar a olhar para coisas. E depois vamos tentar ver quais é que são os investimentos para encaixar em cada caixinha destas, cada um destes meus objetivos. Mas como é que tu achas que as pessoas percebem que, por exemplo, se eu quiser só dentro das ações também é um mundo. Eu tenho ações especulativas, outras não tantas, tenho umas com mais variação no preço, outras nem tanto. Como é que tu achas que as pessoas... porque eu sinto mesmo curiosidade, porque até lá ainda não consegui chegar, que é como é que tu achas que as pessoas selecionam o que é um bom investimento para elas? Achas que é pela pesquisa? Achas que é pelas métricas? Começa pela pesquisa, e depois há aqui o fator que é, tu podes ter um objetivo para daqui a um ano, mas se tu quiseres uma rentabilidade, imagina, se tu quiseres só ter o dinheiro que já tens guardado para daqui a um ano e só para o rentabilizar, é fácil arranjar uma solução. As soluções é assim, eu acho que é importante a pessoa ouvir falar, ler um resumo sobre todos os tipos de investimento, bases, obrigações, certificados da Forra, as ações, os ETFs, a criptomoeda, o trading de Forex, ou outro tipo de trading qualquer, sei lá, tipo, todo o tipo que exista. Mas tu achas boa ideia as pessoas criarem o seu portfólio, ou achas que precisam de ajuda de terceiros? Sejam empresas, sejam particulares? É assim, eu não tenho muito contacto com firmas ou particulares que façam criação de portfólios, então eu não sei bem qual é que é a experiência dessas pessoas. O que eu sei é que se eu for para fazer para mim, que a rota que eu segui à partida não é mais indicada porque requer aprender muito com os erros caros, estás a ver? Então o que eu ia dizer era mesmo, depois de ouvir falar um bocadinho de tudo, encaixar nessas caixinhas, e é aqui que a pessoa vai perceber o que é que consegue ou não fazer, porque é assim, se não sabes nada, à partida não vais investir em criptomoedas, nem se calhar não vais começar já... Em teoria sim, mas às vezes não é bem isso. Exato. Que acontece. E daí entrar um pouco das finanças flexíveis, que é o termo que eu gosto, mas há muitas pessoas que precisam desse bocadinho para estarem interessadas no investimento. Okay. Então é do género, eu acho melhor é começar no fim aqui no início da escada, né? Portanto, o início da escada, sejam os certificados da Forra, as obrigações ETFs, e não estou a dizer que é para investir, é para ver, ouvir. Mas ao mesmo tempo, se houver essa necessidade de pica, dizer, pá, a pessoa tem 100 euros para investir por mês, vamos supor, que estamos neste caso. Tiras 10 euros por mês, ou 20 euros, pá, eu não quero estar aqui a dizer valores, mas tiras uma porção para ti seja suficiente para... Porque eu prefiro que a pessoa tenha essa pica, que depois até perca esse dinheiro, mas tem o resto do dinheiro a seguir um objetivo que faça sentido para a sua vida, do que de repente é uma seca, não quer fazer e não faço. Por outro lado, também não cometer o erro de investir tudo no que dá pica, porque depois isso pode correr... Pá, aquele caso corre muito bem, é esse que as pessoas falam, mas na maioria das vezes não corre bem. E uma métrica que eu tenho, que é muito conhecida também, mas... Quando se está a aprender, é quase impossível esta métrica bater certo, que é quando nós estamos a aprender,
vai sempre haver nervosismo, vais sempre dormir a pensar no dinheiro. Há muita coisa que vai acontecer em que tu estás estressado porque é uma coisa nova, estás a aprender. Então tem que existir essa aprendizagem, mas muitas pessoas também só aprendem quando metem na prática e está tudo bem. Tirar um dinheiro que é como se fosse um investimento de uma formação qualquer e a tua formação está a ser na prática, tu a colocares o dinheiro em prática. Mas quando vês que já estás há 3, 4 meses, já estás com aquele montante que tu colocaste ali a render, há aquela métrica, mais uma vez, conhecida na nossa área, que é, se tu vais dormir e estás a pensar nisto, estás demais, está demais. Pois, Não aguentas, não dá. Então, se está demais, o que é que está a fazer pensar nisso? Não, pá, é o que está nas obrigações? Não, se calhar vai ser o que está mais acima. Então começas a tirar um pouco do que está aí, que é para nivelares a tua pica com o que te faz dormir bem à noite. Ou seja, se eu tivesse que fazer esta regra do início, do zero, é objetivos, encaixar o que é que dá para cada coisa e depois só aí ver, eu aguento com isto ou não, porque se eu quiser uma casa para daqui a 5 anos e tiver 20 mil euros agora, vai ser muito complicado eu conseguir ter uma casa, se eu quiser ter uma casa de 300 mil, por exemplo. Se eu quiser uma casa de 300 mil, eu só consigo isso à partida através de ativos de risco. Mas há muitas pessoas que não aguentam ativos de risco. Mas eu acho que aí entramos num ponto em que pode confundir um bocado, que é Okay. o investir pode não trazer rendimento, não é? Pois há essa, claro. Portanto, Nós estamos aqui a assumir que está tudo a correr mesmo bem. que eu ganhe 100%. muito dinheiro no investimento, eu ainda assim posso não ter capacidade para comprar uma casa nesse valor. Porque o meu rendimento não acompanha aquilo que eu ganhei ou que eu tenho de património. Sim, por isso é que Portanto, este passo costuma ser uma chapada para... Uma chapada, esta expressão é um pouco forte, mas tipo, costuma ser um abre-olhos para quem quer começar a investir. será que isto também é um dos motivos pelos quais as pessoas têm tanto interesse em rates e dividendos? Que é um investimento passivo em que não gera, ou seja, eu quando estou a investir nestes produtos, eu à partida não estou à espera que a valorização do ativo em si seja significativa. Sim, Aquilo que eu procuro é aquele income frequente, não é? Eu acho Será que os dividendos são uma grande paixão. Eu vejo sempre que faço um vídeo mais relacionado com dividendos, que não faço muitos, mas por acaso sempre que fiz, as pessoas têm muito amor mesmo pelos dividendos. E eu percebo porque basicamente é aquilo que faz as pessoas compreender melhor que é possível chegar ao sonho. O que quer dizer o mais difícil dos investimentos, na minha opinião, é a venda. Não estou a falar da parte da pesquisa, estudo e tudo mais, estou a falar, quando nós estamos na decisão, eu acho que é o mais difícil é vender. Concordo. Porque comprar, eu posso comprar aqui um bocadinho mais alto, mas quando vender é a decisão final. Ou que se está em prejuízo, vai ficar em prejuízo, se está em lucro, está em lucro, e nunca nenhuma decisão parece certa, porque depois sobe mais um bocadinho. Exatamente. Portanto, a venda é o mais difícil. E investir em dividendos ou em ativos para muito longo prazo, como por exemplo ETFs com longo histórico de rentabilidade para o futuro, por exemplo, são dois tipos de investimento, que é os ETFs como são muito para o futuro, e é um plano que à partida há pré-planos traçados que as pessoas conhecem ou que são fáceis de aprender, e depois é sistemático, e há os dividendos que eu nunca tenho que vender, eu só tenho que receber. Então são dois daqueles exemplos que, falando daquelas caixinhas, que são mais fáceis das pessoas realmente começarem e de experimentarem. Eu, na altura, a primeira ação que comprei foi pensar nos dividendos. Okay. Mas porquê? Porque tu achas que consegues poupar mais o retorno que tu estás a ter daquilo que tu estás a fazer? É mais fácil compreender o retorno, sim, é tipo... Ou pode ser algo de, como tu também estavas a explicar há bocado estavas a dizer, nós, mesmo que tenhamos um trabalho que não possamos receber mais do que aquilo, temos ali um cap máximo, mas se fizermos alguma coisa em paralelo, conseguimos ao mesmo tempo aumentar o rendimento. Achas que os dividendos podem ser também aquele trabalho, não é certo, obviamente, e o nosso grau de atuação também não é quase zero, não é? A única diferença que podemos fazer é investir mais dinheiro para o dividendo ser maior. A minha visão é, se à partida estás a querer ganhar mais 100 ou 200 euros por mês, não estás numa posição em que vais conseguir ter os dividendos a cair 100 ou 200 euros por mês. Ok, certo. Concordo. Então o melhor é investimento, voltamos àquela situação que é, se o teu objetivo é ganhar mais 100 ou 200 euros por mês, eu acho que não é com os investimentos, estás a ver? Eu acho que é com a criação de valor e tentar mesmo criar ou aumentar o que ganhas com o trabalho que já tens, ou aumentar os trabalhos. Eu acho que os investimentos, há uma porção muito específica que pode ser vista como geração de valor ativo, mas nenhuma delas é muito segura, estás a ver? Ativo para ontem, né? Para coisas mais imediatas. Agora, os investimentos é mais como uma construção e graças ao efeito exponencial tentar chegar a esse ponto que daqui a uns anos eu talvez consiga. Então os dividendos têm essa coisa que agora está longe, mas
eu consigo ver, se isto se mantiver como o plano atual, que daqui a 20 anos, ou 25 anos, ou 30 anos, eu consigo trabalhar menos X horas, ou não trabalhar, ou sei lá, sair do meu trabalho onde estou e fazer outra coisa, estás a ver? Então eu acho que os dividendos têm a ser feitos tal como os ETFs, que uma pessoa consegue investir 100 euros por mês, e daqui a 30 anos o valor é desproporcional. Se nós dissermos a uma pessoa que não sabe de investimentos, olha, tu 100 euros por mês, se mantiver naquele ETF específico esta rentabilidade agora, do juro composto, não é? Pá, nós fazemos isto dos ETFs, nós estamos a pensar sempre nos mesmos, mas existem montes de ETFs. Mas sabes porque é que estamos sempre a pensar no mesmo? Porque lá está, é aquilo que estavas a dizer, mesmo no início da conversa, que é, nós consumimos muito material que não é cá. E na cultura norte-americana, os norte-americanos não têm reforma. E alocam grande parte das suas poupanças, se não toda, para fundos indexados que replicam o S&P, que é aquilo que é o benchmark no mercado. E nós acabamos por absorver um bocadinho também isto que ainda não é cultural cá, mas que é cultural. O que é que tu achas sobre tipo, a reforma em Portugal? Porque os dados estatísticos, eu não sei a tua idade, mas calculo que sejas novo, mas os dados estatísticos dizem, quando chegar à nossa altura, que isto vai estar caótico. Há dados que eu já estive a ver que estão tipo, nos 50% do nosso último ordenado, que é preocupante. Por outro lado, também vejo muitas pessoas que defendem o sistema atual da Segurança Social, tipo, dizem, não, isso é uma falácia, isso não vai ser assim, não vai... Mas, na minha ótica, a solução que a Segurança Social até usou agora para nivelar esta coisa dos trabalhadores ativos para os pensionistas foi aumentar o tempo dos pensionistas, foi curar uma ferida abrindo outra, que é de repente as pessoas nunca mais reformam, por isso é que... Exato. Pronto, então qual é que é a tua visão sobre essa cena da reforma? Achas que vai ser mau como estamos... por exemplo, eu acho que mesmo que não seja assim tão mau, cá de ser mau. Que eu não estou a ver como é que se retrocede, a não ser que o nosso país, economicamente, mude as coisas. É quase já um problema estrutural, não é? Porque as pessoas tendem a viver mais tempo, mas a trabalhar, ou seja, estão mais tempo reformadas. E depois a população ativa não é suficiente para pagar aquele... Principalmente na Europa, não é? Porque na Europa temos uma população muito mais envelhecida e temos uma população ativa muito, muito reduzida, face àquela que já está reformada. Ou seja, temos pessoas a descontar... Isso também justifica um bocadinho o porquê da carga fiscal ser tão elevada, mas temos pessoas a descontar muito, mesmo assim, para muitas pessoas. São poucos, na verdade, em quantidade, a fazer o descontos. Portanto, obviamente, depois isso não há dinheiro para todos, não é? Isso pode ser, eventualmente, isso será um grande problema para depois, se calhar, as próximas gerações, ou então, se calhar, até mesmo a minha e a tua. Mas esta necessidade de investir, obviamente que também não sei se até que ponto... Eu não sei até que ponto é que a necessidade de investir vem deste problema, porque este problema não é muito real. Não é real enquanto não acontecer, entendes? Por isso, mas acho que acaba por ser quase um hedge que tu fazes, quase a cobertura do risco para se isto acontecer, tu ao menos, em princípio, se o fizeres, se tiveres investido e se tratares bem o teu investimento, vais conseguir depois, à idade da reforma, mesmo que seja um valor muito, muito reduzido, que consigas ali tipo um valor para sustentar o teu estilo de vida durante mais 10, 20 anos, 30, Sim, se calhar nas hipóteses. Eu concordo, eu acho que iria investir de qualquer das formas e até comecei a investir, mais uma vez, estávamos a falar um bocado do perfil de risco, eu tenho um perfil de risco claramente agressivo, senão comecei com o trading, adoro cripto, adoro... por outro lado, chamado risk lover. Eu gosto, mas também tenho tempo e disponibilidade e... Se acontecer algo mal também está tudo bem, estás a ver? Pronto, é assim, só este tema que estávamos a falar há bocado do iniciar e pôr as coisinhas nas caixinhas, isso dava uma hora de conversa, mas de qualquer das formas, eu comecei mais tarde do que devia, mas também por outro lado consegui pôr o meu dinheiro um bocadinho superior para iniciar nesse objetivo da reforma melhor do que se tivesse começado antes. Exatamente. E realmente comecei a pensar nisso, que é eu comecei a tratar a segurança social como o que vier, excelente, estás a ver? Se chegar na altura e até está tudo perfeito, na boa, eu tenho mais dinheiro na mesma. Se não tiver tudo perfeito, eu tenho tudo tratado na mesma. No fundo é controlar os danos, esses 100, 200, depois depende do objetivo que se queira chegar à reforma, e se tudo correr bem, e se as rentabilidades continuarem iguais, e depois Mas com esse dinheiro que se mete, se realmente depois chegarmos a uma altura e estivermos confortáveis, não importa se estamos confortáveis a mais ou a menos, desde que num orçamento tu tenhas dinheiro para te divertir na mesma, para não perderes esse tempo só a trabalhar para o futuro, tenhas dinheiro para pagar as tuas contas, para não ser sobreviver só,
neste caso para sobreviveres bem também, e por outro lado estás a poupar também para o futuro, mas não queres ter tudo para a reforma e queres pôr também parte para daqui a 2 ou 3 anos. Procura os investimentos que dá para isso, fazer. É isso. Finanças pessoais, objetivos pessoais, é tudo flexível. Muito bem. Olha, já nos estamos a aproximar do fim, mas 3 dicas que tu deixarias para quem quer poupar, investir, portanto, um bocado daquilo que nós falámos aqui ao longo desta última hora. Ok, então vou dar uma dica para cada pilar. Objetivas, Vou dar sim. uma dica para cada pilar. Portanto, no gerir, pegar numa base orçamental que exista, por exemplo, esse tal método 50-30-20, e começar com ele para analisar as finanças e perceber onde é que estão os erros. Depois ajusta-se para a flexibilidade. No ganhar, todo e qualquer trabalho no ganhar consegue ficar melhor posicionado se usarem o digital. Portanto, Ok, porque apostar no digital então. se tu fores médio e as pessoas souberem, podes estar mais negócio de uma pessoa que seja boa e as pessoas não souberem bem quem é. Uma dica para o investir, olha, vou utilizar a que eu gosto. Ao início vais sempre dormir a pensar no investimento e vais ter esse nervosismo, mas passado meio ano tu continuas a dormir com ele, é porque estás a investir em sítios demasiado arriscados para ti. Olha para a escala do risco e vai um pouco, mete uns graus abaixo. Ok. Aqui achas. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado pela tua pelo participação. convite. Espero que tenhas gostado. Gostei muito da conversa.